Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso encontro neste começo de domingo, num dia em que você certamente acordou como você acorda em todos os domingos. Ou seja, no horário que você planeja, às vezes você estica um pouco mais o sono, mas eu garanto que você não foi acordado por barulhos de sirenes tocando, advertindo que estão vindo mísseis para perto da sua casa ou na direção da sua casa. Você não está escutando estrondos de explosões, você não está com medo de sair de casa por conta de uma situação como essa, você não está preocupado com o seu futuro imediato. Mas vejam só, as coisas estão acontecendo lá do outro lado do planeta, no Oriente Médio. Um conflito que foi criado aí por uma gangue de psicopatas, né? É assim que a gente tem que classificar essa gente aí, que muita gente está chamando já no mundo inteiro de o Sindicato Epstein, que é uma elite que detém muito poder no planeta e que tinha ali gostos e hábitos absolutamente criminosos e que se reunia numa grande confraria, num grande sindicato. Pois são essas pessoas que estão hoje conduzindo os maiores massacres, os maiores absurdos, os genocídios, os negacionismos, os atos anticivilizatórios. E isso, para as pessoas que estão acompanhando o noticiário, estão percebendo o que está em jogo, estão buscando informações em mídias alternativas, todas essas pessoas têm um ar de preocupação diferente. Bem diferente daqueles que as pessoas que estão lá no centro desse furacão estão passando. Mas a gente tem que ficar com os nossos olhos bem abertos. O presidente Lula fez um pronunciamento, que eu vou aqui compartilhar com vocês, que mostra que ele está bastante antenado e preocupado com as coisas que estão acontecendo. Agora, aqui no Brasil, nós certamente sofreremos impactos muito fortes disso que está acontecendo lá fora, que parece que é uma coisa distante, mas vai afetar toda uma cadeia de energia no mundo, de distribuição de petróleo, gás, vai ter uma escassez que vai criar vários colapsos, vários conflitos. E quando a gente vê essa história toda sendo conduzida por esse sindicato Epstein, a coisa fica muito complicada, né? Aqui no Brasil nós temos os filhotes dessa gente, nós temos as criaturas que simplesmente funcionam como vassalos, como ecos dessa insanidade toda, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas imagens muito importantes, mas é sempre muito importante também convidar você que está chegando agora no nosso portal, que acordou nesse domingão sem esse estresse todo, para em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar seu joinha, seu comentário, e se puder prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu coloco sempre ali os links no primeiro comentário aqui no setor na seção de comentários aqui do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, mas antes de entrar nesses temas internacionais, eu quero aqui abordar também algumas questões que foram colocadas na seção de comentários por vocês a partir de alguns esclarecimentos que eu dei ontem em função da lei da delação premiada. Então surgiram algumas perguntas, eu quero esclarecer bem rapidamente para vocês. Em primeiro lugar, muita gente perguntando, mas vem cá, quem é chefe de organização criminosa pode fazer uma delação premiada? Gente, a Lei 12.850, ela não estabelece que só quem é líder de organização criminosa pode fazer a delação criminosa, a delação premiada. A delação ela tem como propósito ajudar a desvendar crimes, a salvar pessoas que estejam sendo vítimas de determinados crimes naquele momento. Esse é o propósito. Se uma pessoa, numa condição de comando, ela tem condição de revelar coisas que os outros não têm condição de revelar, a delação pode ser útil. Agora, no caso que eu disse para vocês ontem, é muito pouco provável que o senhor Vorcaro, que ele traga mais delações incriminando algumas pessoas apenas por fofocas, apenas por dizer que ele conhecia, que ele fez isso e aquilo. Tudo que se diz numa delação premiada só tem validade se as informações elas forem confrontadas com outras provas. Porque a delação premiada ela não é uma prova por si só. A delação sozinha, solitariamente, ela não resolve nada. Ela é um meio de obtenção de provas. Ou seja, ela foi criada para se obter uma prova de que houve um crime e de haver uma responsabilização. Então, com essa fala, eu acho que esclareci bastante, né? Qualquer pessoa que esteja envolvida numa organização criminosa pode fazer a delação premiada, desde que fatos sejam revertidos, situações
sejam reparadas. Quem vai avaliar tudo isso é o juiz. O juiz que vai dizer, olha, essa tua delação foi imprestável, você quis dar aqui um migué, um João sem braço, não adiantou, né? Então, eu acho que isso esclarece bem. E muita gente continua a nutrir expectativas em relação a essa delação, mas ela só tem o grupo ali ligado à figura do Bolsonaro, que foi esse período mais nefasto e tóxico que nós tivemos no Brasil, implicadas nessa história. Se tiver alguém do campo progressista, que pague, porque essa gente toda merece repercussão penal, né? Agora, uma coisa é o que irá acontecer com essas pessoas, uma coisa são eventuais envolvimentos de pessoas em crimes, em organização criminosa. Agora, a outra questão é o uso que os grandes veículos de comunicação farão dessa história. O enfoque que darão para essa história. Quem eles vão querer colocar no colo de quem que eles vão querer colocar essa história toda, né? Então, aí é que a gente tem que ficar com os nossos olhos bem abertos. Bom, isso posto, vamos aqui aos temas internacionais. Você abre o jornal hoje de manhã cedo, a gente vê esse aqui, ó, ameaça do psicopata, do criminoso, do desequilibrado que comanda os Estados Unidos e a extrema-direita lá e no mundo, né? Que ele que é o foco central. Além do senhor Netanyahu, né? Vamos dizer a verdade aqui. Trump ameaça obliterar o Irã se Estreito de Hormuz não reabrir totalmente dentro de 48 horas. Os Estados Unidos da América irão atacar, publicou o presidente americano em rede social. Forças iranianas respondem. Olha só, o Trump nunca lutou em absolutamente nada. É um desses caras, assim, bravateiros, um filhinho de papai, um mimado, uma pessoa que não tem o mínimo de responsabilidade, uma pessoa sem moral, sem ética, e uma figura dessa foi alçada à condição de presidente dos Estados Unidos por conta desse sindicato criminoso todo que está ao redor dessas criaturas. Então, como levar em consideração algum ato de coragem de uma figura como essa? Um ser absolutamente abjeto que só provoca morte, só provoca destruição naquilo que ele coloca as mãos, né? E os iranianos, eles estão lutando pela sua sobrevivência. Então, qualquer pessoa que você consiga acessar pelas redes sociais que tem alguma conexão com o Irã, essas pessoas ou essas informações nos dirão que eles estão dispostos a morrerem pela sua pátria. Eles vão até o fim, eles não estão com medo de mais nada. Eles ali estão lutando para livrar a região toda dos Estados Unidos. Eles não querem nenhum tipo de influência, nenhum tipo de ameaça dos Estados Unidos e de Israel. Então, só tem uma solução, do meu ponto de vista, se houvesse um golpe lá em Israel, que eles tirassem Netanyahu e a quadrilha toda que está ao redor dele, pedisse desculpas para o mundo e falasse, vamos sentar aqui para conversar, vamos criar um modelo de paz aqui para a gente conviver, porque essa gente que fez o que fez, eles não representam o povo judeu, eles não representam o humanismo das pessoas de uma maneira geral. É a única forma, o Trump cai nos Estados Unidos, porque se essas forças de poder ainda estiverem atuando nessa direção, olha, nós vamos ter problemas muito sérios. E 48 horas, né? Já está valendo, hoje agora já são menos de 48 horas. O bravateiro não vai conseguir desobstruir esse Estreito de Hormuz, não. Pode escrever isso que eu estou falando aqui para vocês, né? E aí o presidente Lula, no encontro da América Latina, cooperação entre a América Latina, Caribe e África, ele fez um pronunciamento tão contundente que eu acho até... Eu estou conseguindo, quer dizer, estou tentando imaginar se o Trump ainda irá receber o Lula. Porque o Lula falou que ele deu voadora, gente. Um negócio muito sério que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos ver o que o Lula falou lá. Eu vou colocar a fala integral no canal de cortes, tá? Vamos lá. E quando é que nós vamos reagir? Eu queria dizer para vocês que em 2010, eu fui a Teherã, junto com o presidente da Turquia, para convencer o governo do Irã de que ele não poderia enriquecer o urânio para fazer armas nucleares. E fui dizer para a autoridade no Irã, ao Khamenei e ao Ahmadinejad, de que a gente aceitaria que eles enriquecessem o urânio na proporção que o Brasil enriquece o urânio para fins pacíficos, para fins científicos. Fizemos um acordo. Esse acordo, quando foi publicado, ao invés dos países europeus e dos Estados Unidos aceitarem o acordo, eles aumentaram o bloqueio ao Irã. E é muito engraçado, isso já foi publicado na imprensa, não é segredo para ninguém. Eu tinha recebido uma carta do companheiro Obama,
dizendo que o senhor Ahmadinejad concordasse com aquele acordo, estava tudo certo. Pois nós fizemos a Ahmadinejad assinar o acordo tal qual estava a carta do Obama. Para minha surpresa, quando foi publicado o acordo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos aumentaram o bloqueio. Depois de alguns anos, foram fazer um outro acordo pior do que aquele que a gente tinha feito. E agora se invadiu o Irã a pretexto de que o Irã estava construindo bomba nuclear. Cadê as armas químicas do Saddam Hussein? Aonde elas estão? Quem achou? Ou seja, nós não podemos viver mais num mundo de mentiras, em que as pessoas constroem o inimigo, constroem a imagem negativa do inimigo para justificar a destruição. Que mundo que nós estamos? Eu ouvi o representante de Moçambique falar nos minerais críticos e nas terras raras. Aqui, nesse plenário, todo mundo tem experiência de que o seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, em tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha. Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. Eu estou vendo a Bolívia ali, estou vendo o chanceler da Bolívia. Ou seja, já levaram quase tudo da Bolívia. Agora que a Bolívia tem minerais críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais para eles. Ou seja, quem quiser que venha se instalar e produzir no país para que a gente tenha a chance de desenvolver os nossos países. Nós já fomos colonizados, fizemos luta pela independência, já conquistamos democracia, já perdemos democracia. Agora estão querendo nos colonizar outra vez. Então, companheiros e companheiras, eu não poderia ter faltado nessa reunião. Eu cheguei aqui 2 horas da madrugada para fazer essa reunião. Porque é preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força e do poder para nos colonizar outra vez. Ou seja, nós não teremos chances agora que nós descobrimos que temos terras raras, que descobrimos que temos minerais críticos. Agora que a gente pode aspirar e dar um salto de qualidade na produção de combustíveis alternativos. Ou seja, é preciso que a gente possa gritar alto e bom som para não permitir que, aconteça em outros países o que já aconteceu em Gaza recentemente. Ou seja, eu não esqueço nunca, meus amigos e minhas amigas, que em dezembro de 2002 eu já tinha sido eleito presidente da República do Brasil e o presidente Bush me convidou para ir a Washington para conversar com ele. Eu não tinha assumido a presidência ainda. E ele queria que eu fosse participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele, mas presidente, eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu nunca fui no Iraque. Por que fazer guerra com ele? Por que destruir para reconstruir? Porque na época me ofereceram, se você participar da guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Agora, por que eu vou destruir para reconstruir? Se está construído, deixa o que está construído. Eu disse para ele, presidente Bush, eu não participo da guerra do Irã. A minha guerra é contra a fome de 54 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E essa guerra eu vou vencer. E venci a guerra. Em 2014 acabamos com a fome no Brasil. Hoje, quando eu votei a presidência da República, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio. Nós outra vez tiramos 33 milhões de pessoas da fome. Essa guerra que nós temos que fazer para acabar com a fome na África, na América Latina, acabar com o analfabetismo, acabar com a falta de energia elétrica, é essa guerra que nós temos que fazer.
bonito, me perdoe, querida vice-presidenta. Eu não poderia deixar Olha, de falar gente, isso. esse discurso Porque do Lula foi um discurso nós estamos perdendo o que, direito embora de duvidar. ele acabe não sendo reverberado popularmente, né? Você não vai ver jornal, telejornal nenhum no mundo colocando isso. Aqui no Brasil mesmo ninguém viu, enfim, mas é um discurso que o ambiente diplomático todo reporta a seus líderes, a quem decide, né? E o Trump vai tomar conhecimento desse discurso do Lula, e aí eu queria ver, né, como é que será esse encontro, porque certamente o Lula vai falar isso novamente. Agora, aqui internamente no Brasil, nós temos um desafio muito grande aqui nesse ano de 2026, porque tudo isso que o Lula está fazendo sofre um risco muito grande de virar apenas um conjunto de palavras se ele não conseguir se reeleger. E nós estamos correndo sérios riscos aqui no Brasil, porque a rota está muito complicada, né, gente? A gente está vendo aí o mundo cão com índices de intenção de voto muito importantes. E hoje tem uma matéria no Estado de São Paulo, que eu vou repercutir com vocês mais tarde, sobre a preocupação de Lula, que ele já está começando a manifestar com aquilo que nós temos falado sempre aqui, que é a comunicação. Mas vou deixar aqui já uma pílula, né, do que eu vou tratar com vocês. Ele está criando um conjunto de pessoas ali para enfrentar esse processo eleitoral. Mas são todas pessoas já que são com a idadezinha mais avançada, são os velhinhos, todo mundo sem rede social. E aí, gente, como é que fica essa batalha aqui nas redes sociais, né? Então já fica aí um briefing de coisas que a gente tem que seguir alertando, porque não adianta só a gente ficar acreditando que as coisas são boas, ou a gente ter uma omissão em relação a críticas. É necessário que a gente use a nossa energia para ajudar o comandante do Titanic a desviar dos icebergs, a não colidir com o iceberg. Quem tiver omisso nessa hora está contribuindo para que o Brasil fique numa situação muito complicada, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Espero que você tenha gostado do nosso papo, tá bom? Um grande abraço, tchau.